A gente vem do trabalho, né? Igual a Lise, por exemplo, saiu do trabalho, passou em casa, me pegou a pastora Valquíria e vamos para o culto, né? Então, quando fala assim, podeis assentar, a gente ouve lá no interior, assim, sem sair pela boca, graças a Deus. Né? Que a gente cansar, o dia foi corrido, é claro que a gente quer sentar, quer descansar. Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para a igreja. Eu vim aqui simplesmente para fazer um convite para o retiro. Mas como o pastor Ney disse, pastor vai em campo, não vai ficar só com a proposta que ele está levando. Ele vai ter também que fazer o que ele não se programou para fazer, né? Mas amém, glória a Deus. Estamos aqui para servir, pastor Ney. Para isso fomos chamados. E eu falei com o pastor Ney, sobre o que tem sido trabalhado na igreja, restauração. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra muito especial sobre restauração, que eu quero compartilhar com vocês, e em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir mudanças. Que essa palavra possa produzir convicções. Que a palavra do Senhor nessa noite venha remover toda dúvida, todo questionamento, toda incerteza. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Cada louvor que nós cantamos é uma oração. E nós cantamos aqui o quê? Que o nosso Deus caminha no deserto. Ele é caminho no deserto, é luz na escuridão. Quer dizer que temos deserto e temos escuridão. Mas está dizendo que lá no deserto, talvez seja a situação que você está passando. Ele está dizendo que ele é a sua direção. Lá na escuridão, naqueles dias difíceis, de muita luta, de muita dificuldade, que parece assim, que é aquela noite que a gente tem insônia e o dia não amanhece nunca, né? Principalmente quando estamos muito preocupados com alguma coisa. Quando a gente vê o dia amanhecer, a gente está mais cansado, mais preocupado e sem solução. Ele é luz na escuridão, ele traz luz, ele dá os seus amados enquanto dorme. Deus está falando para muita gente que vai dormir, vai descansar, vai confiar em Deus. Esse dormir é descansar em Deus. Confia nele e o mais ele fará. Nós vamos para o nosso texto nessa noite, que está aqui em Neemias, a partir do capítulo 1, do versículo 1, vamos ler até o versículo 11. Temos telão ali? O telão funciona? Dá para... As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, estando Neemias na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém, os muros tinha um grande significado, uma grande importância, significava proteção, principalmente para o templo que estava dentro de Jerusalém, para que os salteadores não invadissem a cidade e saqueassem o templo. Então, o muro era de grande valia, o muro representa proteção. E esse era o estado. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. As misericórdias se renovam a cada manhã, as causas de não sermos
consumidas. Mas ele guarda e derrama as misericórdias na vida de quem? Que ela se renova? Daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vamos seguir? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires, para ouvir, para atender a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele se incluiu junto. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, se pecardes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vou reverter a situação. Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Este lugar é escolhido. Nós vamos continuar o texto. Este lugar é escolhido. Aqui Deus faz habitar o seu nome. Amém? Por este lugar ser escolhido, você foi escolhido e chamado para congregar neste lugar. Amém? Por isso a Bíblia diz assim: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Eu ainda comentava com o pastor Ney, não está escrito nesse versículo: não abandoneis o vosso pastor, como é costume de algum. Não abandoneis a vossa congregação. É aqui o lugar que Deus escolheu. Como eu vou saber e ter certeza, pastora? Foi aqui que você converteu e foi aqui que você foi batizado. Quando Jesus vier buscar, ele não vem buscar o pastor e os seguidores de pastor, ele vem buscar a sua igreja e os seguidores de Cristo. São esses que ele virá buscar. Porque aqui ele faz habitar o nome dele. É aqui. E aqui tem necessidades. E Deus escolheu para você estar aqui, porque somos chamados para viver como Neemias, olhar para a casa do Senhor, olhar para os irmãos, olhar para a situação, nos compadecer e querer ser solução. Eu ainda dizia para a Dani, não tem baterista? Ela disse, não. Eu falei, não, mas em breve vai ter. Os bateristas estão sentados aqui, ó. Os bateristas estão sentados aqui. Eles já estão aqui. Olha aqui, meu irmão, minha irmã. Os dons e talentos que Deus me deu e te deu, é para a gente botar para fora, é para a gente olhar a necessidade na casa do Senhor e dizer, eu vou aprender. Sabe quando é que nós descobrimos que temos os dons? Sabe quando é que nós sabemos o dom que tem? Quando nós vamos e fazemos pela fé, pela coragem. Eu posso não ter capacidade, mas Deus vai me capacitar. E eu vou fazer, porque essa é a necessidade na casa do Senhor. Essa é a necessidade na casa do Senhor. E é assim que Deus nos honra. É assim que Deus vai nos honrando. E nessa noite Deus tem lições muito práticas para nós aprendermos com a vida de Neemias. E Neemias não se desesperou, tá, mas e o rei? Mas eu não vou voltar para Jerusalém, não vou edificar, não vou importar com Jerusalém, o rei nem está lá mais, o rei já até morreu, eu sou seguidor do rei. Estava tudo no cativeiro. Nós somos seguidores de Cristo. Somos membros da igreja do Senhor Jesus. Não somos membros de homens. Somos membros da igreja do Senhor. Porque a igreja foi Cristo que comprou. Foi Ele que pagou com seu sangue. A igreja não tem homens como dono. A igreja tem homens como servos. Mas como Senhor, dono, aquele que adquiriu pelo preço de sangue, foi Jesus. Então, ele quis saber como estava a situação de Jerusalém. E as notícias não eram nada boas. Os irmãos estavam em ruína. Os muros derribados, queimado ao fogo o templo. Depois,
Na metade do livro, nós vamos ver Esdras edificando o templo, porque também tinha sido queimado. Então, a vida material, a vida espiritual desse povo estava tudo em ruínas. E como começou essa restauração? Por um homem que se preocupou. E a primeira coisa que nós temos que aprender com Neemias, para que nós possamos ser restauradores, começando pela casa do Senhor e levando essa restauração para a nossa casa, porque na nossa casa também tem muros derribados, portas queimadas com fogo. Nas nossas famílias também, nas nossas casas, tem opróbrio, essa palavra é bem complicada, eu sempre erro em falar ela. Tem muitas necessidades. Não estamos muito diferentes daquele povo ali, não. Só porque a gente olha para a vida atual da gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa lá, que decadência. E espiritualmente, muitas vezes, também não estamos muito distantes. Estamos até um pouco parecidos. Por que lá não foi levantado quem estava lá? Porque, embora estando lá, estando no templo adorando, não tinha uma vida de oração, de temor, de amor pelo templo e pelas coisas do Senhor. Mas havia um homem que estava em Suzã, que tinha essas características dentro de si. Vamos continuar o texto, depois nós voltamos aqui para as características de Neemias que precisa estar em nós. E aí ele continua, estamos repetindo as palavras da oração de Neemias. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Estes ainda são servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor, que Ele resgatou com grande poder e com mão poderosa. Se nós olharmos um pouquinho para trás e olharmos o monturo onde a gente estava e Jesus tirou, que reciclador que Jesus é. Aleluia. Jesus aproveita tudo. Ele pega lixo e faz luxo. Eu mesmo sou uma. Eu mesmo sou uma. Esse é Jesus. Ele não descarta, ele não joga fora. Ele recicla. E torna um objeto útil para a honra e glória do louvor dele na casa dele. Estes ainda são teus servos. Põe a mão em ti e diz assim: eu sou o servo do Senhor. Eu fui resgatada com teu grande poder e com tua mão poderosa. Obrigado, Jesus. Amém? Olha, esses somos nós, porque nós também somos servos do Senhor. E Neemias estava lembrando a Deus de quem era aquele povo que estava naquela situação terrível. Deus não se esquece de nós, mesmo nas fraquezas, mesmo em situações terríveis. Só precisa de quê? Que alguém se interceda e olhe para a situação do povo de Deus e clame a Deus pelo povo, porque este é o teu povo. O próximo versículo. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e as dos teus servos, não era só ele sozinho clamando, que se agradam de quê? Esteja atento à oração dos teus servos, que agradam de quê? De temer ao seu nome. O temor do Senhor na vida destes homens fizeram toda a diferença para restauração. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O próximo é até o 12, né? No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele.
É só até aí, né? Até o 12. O versículo 11, deixa eu só conferir aqui. Isso, até aí. Então, ele nunca esteve triste, embora estando num cativeiro. Aí, a gente olha para determinada situação da nossa vida, a gente fica tão triste, e nós hoje estamos assim tão sensíveis que não precisa muita coisa para a gente ficar triste. Não precisa muita coisa. Mulher, por exemplo, é muito pouca coisa, já deixa ela muito triste. Esquece de trazer o que ela encomendou do mercado para te ver. Os maridos. Né? Não é muita coisa. Os homens já são... Né, os homens já têm... Como a gente trabalha com mulher, os homens já têm mais equilíbrio emocional, são mais fortes emocionalmente. Nós, mulheres, somos mais movidas pelas nossas emoções. Então, esse homem nunca esteve triste. Uma das coisas que nós precisamos aprender para edificar é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não adianta dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu não aprender a viver bem. Ter contentamento com o que eu tenho, com cada situação que se apresenta diante de mim. Por quê? De onde vem esse contentamento? Porque nós temos que aprender que contentamento, alegria, não está relacionada a eu ter tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Essa alegria, esse contentamento está relacionado à paz de espírito, que é a presença de Deus dentro de cada um de nós. É a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunhão. Para que, diante de cada desafio, nós possamos tirar do nosso interior aquilo que nós precisamos. Então, segundo esse texto, nós estamos vendo aqui Neemias com as notícias da cidade. E o que ele propôs do coração? Não pode ficar nessa situação. Eu não consigo ficar aqui, na casa do rei, numa boa, desfrutando do melhor, porque ele podia ficar lá, não precisava voltar, e saber que a casa do Senhor está em ruína. Eu vou ficar em casa, eu não vou no culto, porque está uma confusão, está uma bagunça. Ao invés de eu me dispor, eu vou lá para ajudar, ver o que eu posso fazer, eu vou ficar fora. Ele podia ter tido essa atitude. Mas ele amava a casa do Senhor, ele amava os seus irmãos, e ele preocupava com a casa do Senhor, a situação da casa do Senhor, e com o estado espiritual e com o estado social dos seus irmãos. Então, ele tomou uma decisão. Mas antes de começar a restauração, seja em qualquer área da minha vida e da sua vida, há procedimentos que precisamos seguir. E a primeira coisa... Por onde começamos um processo de restauração, tanto na área espiritual quanto na área física. Primeira coisa que Neemias fez, volta lá para o verso 1 para nós, por favor. O verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa. 2. Veio Anani, meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus. Primeira coisa que eu faço para um processo de restauração ser bem-sucedida, eu preciso de notícias, eu preciso analisar a situação para saber por onde começar. A primeira coisa que ele fez não foi correr para lá ver o que ele podia fazer. Ele quis saber como é que estava realmente a situação. Procure saber como está a situação, como começou essa situação. Ao saber como estava a situação, ele já sabia qual era a causa de ter chegado a esse ponto. E nós? Como começou a situação? Em que ponto está essa situação na sua casa e na minha casa? Seja ela espiritual, seja seu relacionamento, seja lá no seu trabalho. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para uma restauração, em qualquer área da vida, por exemplo, relacionamento, eu falo muito de casamento,
né? Quando vem a crise terrível no casamento, que muitas vezes chega a separação, não aconteceu ali naquele dia. Ela começou aos poucos e não foi tratada, não foi dada atenção. Isso passa, mas nunca houve uma proposta, não, vamos restaurar, vamos sentar, vamos conversar, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. E para que isso aconteça, essa restauração aconteça nessa área, é o perdão. Não tem outra coisa, é perdão. Não adianta você querer ou não querer, meu irmão, não perdoa, então vai para o inferno sem perdoar. Eu sinto muito te dizer isso, porque a verdade é para ser dita. Eu não perdoo, então para de orar, porque Deus não vai ouvir a sua oração, porque aquele que não perdoa também não é perdoado e não tem comunhão com Deus. Então, o perdão, ele é uma decisão, ele é uma escolha. Eu decido, não é sentimento, mas eu não estou sentindo. É claro, a gente não está sentindo, a vontade da gente está de chutar o pau da barraca. Mas os que são guiados pelo Espírito não satisfazem a vontade da carne. Os que é guiados pelo Espírito, ele submete a carne à vontade do Espírito, né? Mas não, vai eu voltando lá para as mulheres, voltando. Quem trabalha com mulher é sempre assim, a gente, como mulher, sabe das necessidades das mulheres e a gente quer sempre, é algo que Deus colocou no meu coração, que não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe criação de filhos perfeita. Existe casamento curado, existe família curada, existe filhos curados, existe relacionamento curados. Porque quando Jesus entra, ele restaura. E quando ele restaura a vida de uma mulher, por completo, toda a família é restaurada. Toda a família é restaurada. Toda a família. Porque o estado espiritual e emocional da mulher influencia tudo dentro da casa. Tudo dentro da casa. Ah, mas então é só minha responsabilidade? Não. Isso é um privilégio, uma capacidade que Deus colocou na minha vida e na sua vida. Então, a primeira coisa, olha para a situação. É espiritual? Eu venho sozinha na igreja. Minha casa está em ruína porque só eu que venho na igreja. Só eu, ninguém mais da minha casa quer vir. Mas a palavra do Senhor me diz algo, que o justo vive pela fé, e que a fé é a certeza do que eu não vejo, mas do que eu espero. Todo dia que eu saio da minha casa, Senhor, eu não estou indo sozinho. Meu marido está vindo, meus filhos estão vindo, todos estão aqui. Quando sentar no banco, pela fé, diz, sente, aqui é o lugar de vocês. Amém? Isso é atitude de fé. Isso é atitude de fé. Ele, que primeira coisa, como eles estão? A situação, os muros estão derrubados. Tá, então nós precisamos restaurar o muro para que haja proteção. Segundo, nós precisamos, primeiro, deixa eu voltar nos muros, restaurar o muro para que haja proteção. Eu preciso estar em equilíbrio com Deus depois que eu identifiquei a situação. E que chegou ali, a primeira coisa que eu vou fazer, vou identificar, vou começar a deixar Deus trabalhar em mim primeiro. Para que eu possa ser um agente de restauração na vida dos outros que estão ali. Vou me levantar, não vou faltar ao culto, vou estar nos cultos, vou convidar, não vou deixar de convidar. Eu não chamo mais. Cansei. Insisti demais. Agora, se quiser vir, vem. Se não quiser, pois é. Essa é a arma mais poderosa do diabo, o desânimo. É assim que ele ganha. E então ele viu o estado que estava, ele precisava fazer alguma coisa. Você está aqui hoje, Deus tem te trazido a essa igreja há quanto tempo? É porque você precisa fazer alguma coisa. Deus não quer que a situação fique do mesmo jeito. Deus não queria que Jerusalém continuasse daquele jeito, em opróbrio, assolada, em miséria, em ruínas. Deus não queria, é por isso que você está aqui hoje. Porque Deus quer que você volte como Neemias para edificar, para ser um agente de Deus ali, seja onde for que você estiver, que estiver em ruína, precisa ser restaurado, reconstruído, e esse agente de Deus ali é você. Então comece aprendendo, entendendo por que chegou a este ponto, e vá buscar direção na palavra, como reverter a situação. A primeira coisa que eu sei é arrependimento e confissão. Nós vamos ver aqui.
O segundo exemplo de Neemias, o segundo exemplo que nós temos para restaurar. O versículo 4, por favor. Sem isso aqui, queridos, é impossível uma restauração, porque a restauração começa em mim primeiro. E olha o que Neemias fez. Depois que ele ouviu sobre a situação, você agora sabe, você que está aqui sabe como é que está a situação. Não, pastor, graças a Deus está uma benção. Amém. Mas você sabe de situação difícil que algum dos seus irmãos está passando, seja Neemias na vida dele. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei alguns dias. Aí o que ele fez? Ele chorou quando ele ouviu a situação, falar da situação. Lamentou por alguns dias. Qual foi a atitude dele? Antes de restaurar muro, antes de ir para Jerusalém, qual foi a atitude dele? Jejuou e orou perante o Deus dos... E nessa noite Deus quer restaurar o povo dele para ser um povo que ora. Quando eu estava lendo, quando veio esse tema, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero restaurar o meu povo, para que eles se levantem em oração, porque oração é comunhão, é diálogo com Deus. A oração é uma vida de comunhão com Deus, que nos move a viver constantemente na presença de Deus e na dependência de Deus. Ele esteve jejuando e orando, tem coisas que você vai ter que jejuar, chorar na presença de Deus e orar. Mas nós não queremos. É mais fácil eu dizer, pastor Ney, ora por mim. Lise, tu é intercessora, ora por mim. Irmão fulano, ora por mim. Nós gostamos de transferir responsabilidades de oração. Sabe por quê? Porque orar é difícil, porque nós não queremos orar. Essa é a realidade das nossas vidas. E mesmo sabendo que não sabemos orar como convém e que temos o Espírito Santo que nos ajuda, nós não queremos orar. Nós não queremos pagar preço de oração. Se esse homem não tivesse essa postura espiritual, ele jamais conseguiria enfrentar e lutar contra os desafios e os opositores que estavam ali contra ele. Jejum, oração perante Deus é arma de guerra. Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Como foi que ele venceu ali em Mateus 4? Ele foi levado ali para ser tentado e ele venceu. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Duas coisas havia na vida de Jesus para vencer ali: a presença do Espírito Santo e a palavra. Eu estive orando, jejuando perante o Deus dos céus, o próximo. E a oração que ele faz é a oração de alguém que tem intimidade com Deus e conhece a sua palavra, porque ele cita a palavra. E uma pessoa que tem intimidade com Deus e conhece a palavra, quando ela faz análise por que a situação está daquele jeito, ela também entende o porquê que chegou àquele ponto. E quando ele analisou e viu, ele sabia a causa, por que Jerusalém, por que os muros estavam destruídos, e o povo naquela situação. E eles lá no cativeiro. E disse: Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia. Ele está trazendo a memória do Senhor. Ele está colocando diante do Senhor a palavra do Senhor. Porque Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O próximo. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Dia aí. Ah, mas é mais fácil pedir o pastor, capaz que eu vou ficar orando dia e noite. Eu tenho muita coisa para fazer. Vou ligar para a irmã fulana de tal, falar como está a situação e pedir para ela orar. É por isso que nós não temos as experiências que nós deveríamos ter com Deus e mais fé para conhecer o Deus que responde oração.
E este homem, ele fazia tudo através da oração. Olha lá no versículo 4. Aqui ele está orando a Deus, falando a Deus, trazendo a Deus a memória do Senhor, a palavra dele. E aqui no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 4. Deixa eu olhar aqui que eu tenho um monte de anotação. 2, versículo 4. Disse-me um rei, que pedes agora? Homem de oração. Quando o rei perguntou para ele, ele já tinha jejuado, já tinha orado dia e noite pelo povo, e ele sabia que a solução que ele precisava viria do rei. A solução que você precisa vem do rei. Vem do rei, fez os céus e a terra. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O próximo, olha a oração, na frente do rei. Imagina. Chegar na frente do pastor Ney, e o pastor Ney, o que você me pede agora? Eu vou ter que falar o que eu quero, né? A oração dele foi no interior e muito rápida. E disse ao rei, se é do agrado do rei, que o teu servo acha mercê a tua presença. Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Ele orou, antes de falar com o rei, ele orou pedindo sabedoria para falar com o rei. E a oração dele subiu imediatamente, porque Deus responde da sabedoria e o rei é convencido e libera Neemias. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos uma vida bíblica, nossas orações não são difíceis de subir e as respostas não demoram para vir. Como diz o pastor Castão comigo, está dando para... nós estamos retificando, Estamos retificando. E todos nós aqui temos coisa para reedificar na nossa vida, para restaurar. Todos nós temos. Todos nós temos uma área da vida que precisa ser restaurada. E Deus está nos dando o princípio nessa noite como começar essa restauração. É preciso que comece essa restauração para não chegar na perca da proteção, do fogo vir e destruir tudo, não chegar à destruição. É necessário. Então, uma vida de oração. Só tem vida de oração quem tem prazer em meditar na palavra de Deus. É por isso que nós temos dificuldade em oração. Porque a primeira coisa, para ter uma vida de oração, nós precisamos ser restaurada na disposição da leitura da palavra de Deus, que é um dos hábitos de honra que glorifica a Deus. Porque quando eu chegar diante de situação, eu vou precisar de fazer a oração de Neemias. Uma oração rápida diante daquele, porque quando você coloca algo diante de Deus, Deus vai abrir a oportunidade, vai criar a situação, e você vai estar ali. Você vai precisar dizer, ai meu Deus, o que eu vou falar agora? E Deus vai pôr as palavras na sua boca. Amém? Então, depois de identificar o problema, se prepare. Se prepare para vencer nessa área. Se prepare para restaurar essa área. Senhor, em nome de Jesus, isso não vai ficar mais assim. Eu sei onde começou. Eu vou abreviar aqui que as horas já estão passando. Eu vou fazer como Neemias, Senhor. Eu vou arrepender, porque o próximo passo é arrependimento e confissão pelos pecados que eu e a casa de meus pais temos cometido contra ti. Contra ti. Porque a consequência da situação lá eram os pecados que eles tinham cometido, tinham abandonado o Senhor, tinham saído da presença do Senhor. E Deus permitiu que a coisa ficasse daquele jeito, porque eles não é diferente de nós, Quando a gente não vem pelo amor. E Deus está nessa noite dizendo para mim, para você, filha, não precisa vir pela dor. Cada um que está aqui está tendo oportunidade de ter proteção no casamento, proteção para a vida pessoal, proteção para a vida material, proteção para a vida espiritual, proteção para a vida dos filhos. Na casa do Senhor, Ele nos garante a proteção, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele diz do Senhor, Ele é meu Deus, 1000 cai a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei... porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso permanecer nesse esconderijo.
E para estar nesse esconderijo, eu preciso me restaurar, principalmente na disposição da leitura da palavra, de uma vida de oração a Deus, de uma vida de compaixão. Eu preciso ter compaixão das situações que estão à minha volta. O hábito de orar frequentemente durante o dia abre o caminho para o fluxo maior da graça transbordante e da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós não oramos, nós esquecemos que nós dependemos de Deus. E muitas vezes a gente vai, faz, a coisa não dá certo, aí a gente pega e ora. Nós dependemos de Deus, precisamos ter isso na nossa mente. Eu dependo do Senhor. Por exemplo, eu trabalho com quentinhas, né? Com marmitas. E hoje pela manhã, quando eu me levantei, meu esposo sempre levanta primeiro do que eu. Imagine, eu e meu esposo ficamos 24 horas juntos. É uma bênção. É uma bênção. Eu sei a hora de interceder por ele, ele sabe a hora de interceder por mim, e assim nós vamos caminhando. E assim nós vamos, né? No final do dia está tudo certo, está tudo bem. Quando à noite nós precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos estar em plena comunhão. Vamos acertar, vamos fazer os ajustes que precisa e vai tudo bem. Então, eu perguntei para ele, quantos pedidos já tem? Ele disse assim, 15. Até aquela hora tinha 15. E no meu coração eu disse, o senhor sabe, nós precisamos de tanto. Só falei isso, fui trabalhar, fazer a minha parte, né? Gente, às vezes eu falo e depois eu tenho que falar, Deus, para, já deu, não manda mais não, não manda mais não, não manda mais não. Porque quando nós somos fiel no pouco, Deus nos coloca sobre muito. E sabe por quê? Sabe, hoje eu olho assim para trás, olho para a vida dos meus filhos, para a minha vida, para a vida do meu esposo. Tivemos muitos desafios, muitas dificuldades, mas hoje eu olho para trás, tudo que temos vivido e recebido foi porque nós nunca deixamos de ser dispenseiros na casa do Senhor. Sempre atendemos às necessidades na casa do Senhor, e Ele não fica devendo nada para ninguém. 12 anos na cantina, eu sempre conto isso. Foi ali que Deus me levou para quebrar. Essa situação que você está vivendo, Deus está levando você para te quebrar, não é para te matar não, viu, minha irmã, meu irmão? Não é para te matar, é para te quebrar. Para te entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. E quando eu olhei para a cantina, que vi aquele fogão na minha frente... Gente, só quem trabalha e passa pela cantina e sabe. E vim de Goiás e olhei e falei, Jesus, tudo que eu fiz lá atrás foi errado, por isso Deus está me castigando. Sabe, vocês sabem quando vem desafio, assim, um trabalho que é desafiador, que você pensa até que é castigo, mas desde quando um trabalho vai ser castigo, pode ser desafiado? Ah, mas Deus renova, né? Deus ajuda. Mas sabe por quê? Bom, vim de Goiás primeiro, que eu também tinha que conhecer, né, a cultura dos gaúchos, a linguagem dos gaúchos, que chama mexerica de bergamota, essas coisas assim, né, pastor Ney? Então, e eu precisava, né, de um lugar, ficar onde que eu ia, e estar no meio de muita gente. Só que eu sempre orava, lá em Goiás, eu sempre orava, Deus, levanta meu marido como sacerdote da casa. Eu quero que ele esteja na frente. Eu não quero mais estar na frente de negócio, porque ele era dono de caminhão, eu não quero mais mexer com ele. É ele, isso é com ele, isso não é comigo, eu só quero cuidar dos meus filhos da casa. Levanta. Só que eu não entendia, tá, que se Deus estava me dando aquilo para fazer, porque eu sou ajudadora idônea, e meu marido precisava de uma cooperadora. E aí, quando chegou na cantina, meu marido trabalhava na frente no bem bom, e eu no fogão. E eu naquele fogãozão, e dava 180, e 200, e 220 almoço, eu e mais 4 mulheres, e mais lanche da escola, enfim, eu chegava às 5 da manhã, saía meia-noite da cantina, voltava no dia de domingo a domingo, e assim foi 12 anos. 12 anos. Só que
Eu achava que por ajudar muito meu marido e ser muito útil em muitas áreas, eu era bambambam. Eu era dominadora. Tudo tinha que ser do meu jeito. Tudo tinha que estar de acordo com a minha vontade. Eu não podia ser contrariada em nada. Sabe aquela mulher assim, ó, que se contrariou ela, sai o que não deve da boca, e nem precisa muitas vezes, sai só a cara que faz, dá vontade de correr. Era assim. Eu chorando, achando, não, tentando lembrar Deus das obras que eu tinha feito lá para ele. E a Bíblia fala que nossas obras é igual trapo de imundícia. E assim foi. E ali Deus está. Eu levei muito tempo para entender. Hoje eu olho para trás e falo, Deus, como o Senhor foi bom comigo, o Senhor não desistiu de mim, mesmo diante daquele fogão. O Senhor trabalhou na minha vida para eu chegar onde eu estou e ser quem eu sou hoje. Porque hoje eu sei ouvir o meu marido. Hoje eu sei cuidar no que eu vou falar para o meu marido. Hoje eu tenho cuidado de como eu vou influenciar os meus filhos, os meus netos, o meu esposo. Quando viemos de lá, meu esposo era presbítero e tinha ministério. E eu fazia tudo porque eu sabia que eu precisava sustentar o ministério do meu marido. E ali Deus trabalhou na minha vida muito, 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 muito. E o Espírito Santo sempre junto. Às vezes Senhor, eu vou fazer comida para 200. Quando eu via, eu ia dar uns 250. E quando eu ia pegar o arroz para fazer, eu ia pegar 5 quilos, o Espírito Santo falava, faz 15. Ele me ensinando a ouvir e obedecer. Tá, vou fazer 15. Tá, faz 15. Sobrava um potinho assim de arroz, não faltava, mas ia aquilo. Então, Deus nos leva para lugar para trabalhar. Ele quer restaurar nesta noite a nossa oração, a nossa disposição de leitura da palavra. Ele quer restaurar o nosso entendimento para saber que esse é o lugar que o Senhor escolheu para você. Ele quer que você saiba que esse desafio que você está enfrentando é para você ser melhor. Lá em Tiago fala que Deus permite as lutas para nos aperfeiçoar. E aí meu marido lá, né, estava sempre limpinho. Eu cheirava tempero da cabeça aos pés. Eu tomava banho e cheirava. Um dia eu não aguentei. Fui para a igreja 5 da manhã. A gente, antes de trabalhar, o tempo estava aberto. E eu só entrei porque eu não podia ficar muito tempo orando, senão eu ia atrasar o serviço. Cheguei lá correndo e joelhei. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta sozinha, é muito serviço. O senhor sabe onde está a pessoa que pode me ajudar. Traz ela para me socorrer. Daí, acho que foi uma semana, uma irmã que trabalhava no calçado, diz ela que lá, ela era gerente lá do setor, e preparando, ela disse que ouviu Deus falar com ela assim, eu te quero lá na cantina da igreja. Ela falou, eu? Porque ela sempre cozinhava, ela era voluntária para cozinhar quando tinha evento do Joade. Eu? Bom, estou abrindo essa parte para mostrar como Deus restaura nossas vidas, e quando Ele nos restaura, os céus ficam abertos, as nossas orações sobem e Deus supre as nossas necessidades. E ela disse assim, tá, se o senhor me quer na cantina, eu preciso que o senhor dobre a pensão que eu recebo do meu esposo, porque ela era viúva. No mês seguinte veio dobrada. E ela chegou lá na porta com a bolsa debaixo do braço. Quando eu olhei para aquela mulher, o Espírito Santo falou para mim, essa aí é aquela que você me pediu lá no templo semana passada. Eu chorei quando eu vi aquela mulher, eu não acreditei. E daí, aí a coisa ficou boa, ficou fácil, porque não tem como, Jesus não manda ninguém sozinho, é de 2 em 2. É que às vezes a gente pensa, não, essa cruz é só para mim, é só eu vou carregar, eu tenho que sofrer para pagar pecado. Não, Jesus já sofreu. Se está pesado, se está difícil na área que você está, no ministério que você está, minha irmã, meu irmão, pede a Deus para enviar trabalhador e Ele vai enviar. O baterista está aqui, tá, pastor? Está aqui, ó, irmãos. Tem alguém aqui que tem vontade de tocar bateria, corre para a aula, vai aprender o mais rápido possível e aproveite. Isso aqui não pode ficar assim. Está esperando por você, a sua oportunidade, não deixa passar, tá? Então, queridos, e Deus fez uma obra completa. E hoje eu olho para a vida dos meus filhos, para a vida do meu esposo, para as nossas vidas. Somos uma família que não é perfeita, mas somos restaurados. E em todas as áreas Deus abençoou, porque sempre que eu abracei algo na casa do Senhor,
eu nunca desisti, eu nunca abandonei. Não abandone nada que Deus pôs nas suas mãos neste lugar. Sabe por quê? Porque você está plantando não somente para a sua vida, mas da sua geração. Da sua geração. Hoje Deus abre porta para os meus filhos e faz coisa na vida dos meus filhos que é milagre. E aí, para nós encerrarmos, né? Vamos desenvolver o hábito de orar, vamos incluir para restaurar as áreas que precisam de restauração, para sermos uma bênção, sermos curados, sermos libertos. Vamos praticar os hábitos de honra na nossa vida. Neemias era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem que tinha disposição de atender às necessidades, porque ele conhecia e tinha intimidade com seu Deus, e ele sabia que em Deus era possível. Amém? Não esqueça, somos totalmente dependentes de Deus, em toda e qualquer situação. Nós necessitamos da presença do Senhor conosco, em todos os tempos, e não podemos dispensar a presença dele para não limitar a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, é nosso dever orar constantemente. E temos muito motivo de oração. Ore você, não peça para os outros orar, porque o Deus daquele irmão que você acha que Deus atende a oração dele e não atende a sua, é o mesmo seu. Ele é o mesmo. E ele vai te ouvir também. Não esqueça de passar em revista, quando olhar para os ajustes que tem que fazer, de fazer confissão. Arrepender e confessar, como nós ficamos assim, como quem já é santarrões e não precisamos mais de arrependimento e confissão. Deus, me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelo que eu fiz. Né? O Salmo 4 que nós estamos lendo, antes de encostar a cabeça no travesseiro e sossegar, primeiro tem que fazer o quê? Consultar o coração, passar em revista, que palavras que eu liberei para filhos, para marido, para patrão, para as pessoas que me cercam. Quais foram minhas atitudes? Coloca para nós encerrarmos, Efésios 6, 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo... Era isso que Neemias fazia. Orando em todo o tempo, no quê? No Espírito, lá diante do rei. O rei escutou Neemias orando? Não. Como Neemias orou? No Espírito. Eu posso trabalhar orando e posso orar trabalhando. No Espírito. Para isto, de que forma? Vigiando as situações. Quando Jesus dá o modelo do Pai Nosso, ele ensina, entra para o quarto, antes de orar, fecha a porta. Essas portas são as brechas, são os pecados não confessados, são aquilo que impede das nossas orações subirem. Para isto, vigiando com toda perseverança, não desistindo, continuando o que você foi chamado para fazer, e súplica por todos da igreja, por todos os santos. Quem são santos? Santos são todos aqueles que são separados para Deus. Por todos os santos, tira tempo de intercessão pela igreja. Não adianta falar, contar para os outros, porque a nossa igreja dividiu. Não, eu fui chamado para fazer o quê? Para orar, para interceder, como Neemias fez, para que haja unidade, fortalecimento de cada irmão que aqui permanece, porque se estão aqui, é do agrado do Senhor, porque esta obra é dele. E ele trouxe você para cá, para a igreja ser edificada juntamente com os pastores. Amém? Então, orando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Seja um intercessor. Neemias era um homem de oração. Era um homem que tinha a palavra dentro de si. Era um intercessor.
E quando nós nos colocamos nessa posição, Deus nos levanta para restaurar. Deus nos levanta para ser restauradores de ruína. Então, deixa Deus restaurar nessa noite a sua vida de oração.